batalhas do discípulo. Nós temos ao longo do mês de outubro compartilhado mensagens sobre esse tema. As diversas áreas onde todos nós enfrentamos batalhas, enfrentamos lutas, enfrentamos adversidades. E nessa última mensagem da série sobre as batalhas do discípulo, eu quero de uma forma breve e objetiva compartilhar com você sobre a batalha que todos nós enfrentamos pela liberdade. Eu sei que está quente, deixa eu te dar uma boa notícia, essa semana o transformador novo já foi instalado para a honra e glória do Senhor. E essa semana que está entrando, nós já estamos aí no lugar, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então eu quero convidar você para ter essa batalha aí. Eu sei que está quente, né? É uma batalha grande. Daqui a pouco as crianças estão chegando. Nós estamos lutando contra o cronômetro. Você viu, né, o que nós estamos fazendo? Nosso time de voluntários fez uma engenharia que de repente aqui o batistério já está coberto para que as crianças não sejam batizadas precocemente na hora que chegarem. Que aqui nós não batizamos crianças, nem por amor, nem pelo susto. Mas eu quero convidar você e desafiar você a se conectar comigo durante esses minutos, para que você possa ser desafiado por Deus a enfrentar e vencer essa batalha da liberdade. Porque, afinal das contas, todo mundo enfrenta essa batalha de liberdade. Às vezes externa, às vezes interna, interior. E há uma história na Bíblia que tem muito a nos ensinar sobre essa batalha da liberdade, que é a história do povo de Israel, quando é libertado por Deus do Egito, da escravidão do Egito. E o que Deus colocou no meu coração compartilhar com você nessa noite, você que está aqui, as dezenas de pessoas que estão conosco no campus online, é o fato de que assim como o povo de Israel foi libertado ou liberto da escravidão do Egito, o chamado de Deus para mim e para você, hoje nas nossas lutas, é para vivermos livres, livres do pecado, livres do medo, livres da culpa, livres da estagnação. Deus nos chamou para sermos livres. Você crê nisso? O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é liberdade. É que sejamos livres. E eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 3. Eu quero ler com você nesse primeiro momento os versos de 7 a 10. E ao ler com você e relembrar com você o momento em que Deus chama Moisés, o grande libertador do povo de Israel, ou usado como instrumento para ser o libertador do povo de Israel, é chamado por Deus, compartilhar com você 4 preciosas lições, 4 preciosos princípios fundamentais sobre liberdade, sobre a liberdade que Deus oferece para mim e para você. Êxodo capítulo 3, versos de 7 a 10. Você achou? Diga amém. Você não achou? Diga peraí. Estou perando. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, 1, 2, 3, a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Que Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito de Deus possa nessa noite trazer vida e trazer liberdade para o meu coração e para o seu coração, em nome de Jesus. Seja do que for que esteja te oprimindo, te escravizando, te entristecendo e te sufocando. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, ao olhar para esse texto, quando o povo de Israel, depois de centenas de anos escravizado pelo Egito, uma nação poderosa, uma nação dominante, uma nação que oprimia, uma nação que machucava, uma nação que escravizava. O texto começa dizendo, e o próprio Deus dizendo para Moisés que ele estava vendo a opressão que o seu povo estava sofrendo.
Então deixa eu dizer para você nessa noite, isso é uma verdade que está nesse texto, isso é uma verdade que é real nas Escrituras, é que Deus vê o sofrimento, o seu sofrimento, Deus ouve o seu choro, Deus sabe o tamanho da sua dor. É interessante que provavelmente isso já acontecia há algum tempo. Antes de agir, Deus observa, Deus escuta e Deus se compadece. Sabe, a batalha da liberdade, ela começa quando você entende que Deus não está distante. Fazia muito tempo que os egípcios estavam sofrendo. Fazia muito tempo que os israelitas estavam sofrendo das mãos dos egípcios. Fazia muito tempo que os israelitas estavam sofrendo essa opressão. E talvez para alguns pudesse parecer que Deus havia se esquecido, que Deus não se importava, que Deus não estava nem aí. E talvez essa é a forma como você se sinta nessa noite. Talvez você pense que talvez Deus se esqueceu, que Deus não se importa, que Deus não está nem aí para você. Mas deixe-me dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, Deus vê o seu sofrimento, Deus ouve o seu choro, mas antes de agir, Ele sempre observa, Ele sempre escuta e Ele se compadece. Essa batalha da liberdade, ela começa a ser vencida quando você acredita que Deus não está distante, mas que Ele está presente, Ele está interessado. Porque o Deus das Escrituras não é um Deus que ignora, não é um Deus que te aprisiona, mas é um Deus que no tempo certo Ele se levanta para te libertar. É um Deus que no momento certo, na hora certa, no momento exato, Ele se levanta para trazer liberdade, te fazer livre de uma vez para sempre. Então olhe comigo nesse texto. 4 princípios sobre essa liberdade, sobre esse processo dessa batalha de liberdade. O primeiro deles é que nas batalhas de um discípulo, a liberdade ela começa com uma promessa. Olha o que está no versículo 8 do capítulo 3. Deus diz assim para Moisés: ô Moisés, eu ouvi, eu me compadeci, eu percebi, por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Sabe quando é que a liberdade começa na sua vida? A verdadeira liberdade começa quando Deus promete e você acredita no que Deus prometeu. A verdadeira liberdade começa quando Deus traz para você promessas dessa palavra e você se apropria do que Ele prometeu para você nessa palavra. E o que essa palavra diz, e o que a Escritura diz, é que o mesmo Deus que libertou Israel é aquele que na cruz pagou o preço pela sua liberdade. O mesmo Deus que libertou Israel do Egito é o Deus que na cruz pagou o preço para que você fosse livre de toda e qualquer coisa que tentasse aprisionar você. A angústia, a tristeza, o vício, a mágoa, a dor, o dinheiro, o pecado, seja o que for. Sabe, você quer viver e vencer a batalha da liberdade? Entenda que essa liberdade começa com a promessa de Deus sobre a sua vida. Jesus pagou o preço que você não poderia pagar para te dar a liberdade que você sozinho jamais vai poder conquistar. A questão é se você acredita nisso. A questão é se você acredita no que está nesse livro aqui, a palavra de Deus. Porque o que esse livro diz é exatamente isso. Na cruz, Jesus não morreu para ser um mártir, Ele não morreu para ser um super-herói, Ele não morreu para ficar famosinho, para ganhar likes, para ser o libertador de um povo judeu. Não. O que a Bíblia diz é que na cruz Jesus pagou o preço que você não podia pagar para te dar a liberdade que você não podia conquistar. Quem diz isso? É o próprio Jesus. Anote aí João capítulo 8, versículo 36, palavras do próprio Jesus: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Jesus prometeu, Ele disse: ei, se você acreditar que eu tenho poder para te libertar, você vai ser livre de verdade. Sabe, na batalha da liberdade, a promessa de Deus é o ponto de partida. Tudo começa com Deus e tudo termina nele, mas no meio do caminho entra a sua fé. Começa com Deus que promete, termina com Deus que cumpre, mas no meio do caminho você precisa crer.
A promessa de Deus é o ponto de partida, mas tem muita gente vivendo aprisionada, porque não acredita que a promessa de Deus também é para a sua vida. Então escute o que eu vou lhe dizer nessa noite. Eu não sei o que te aprisiona, eu não sei o que te angustia, eu não sei o que te entristece, eu não sei o que te ameaça, mas eu creio que na cruz de Jesus há uma promessa de liberdade para você. Na cruz de Jesus há poder para trazer liberdade para você. Porque para quem crê em Jesus, a liberdade não começa quando as correntes caem, mas a liberdade começa quando a fé se levanta. A liberdade não começa quando as correntes são quebradas, mas quando você começa a crer no Senhor. Então guarde isso em nome de Jesus. A primeira coisa que esse texto ensina para nós, e que Deus diz para Moisés e diz para todos nós: olha, eu tomei a iniciativa. Eu desci para livrar o meu povo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para um lugar melhor. Ei, por isso que Deus enviou o seu Filho a esse mundo. E Ele veio à terra, Ele veio até nós. Não para ser um mártir, não para ser um herói, mas para ser o Salvador e o libertador da minha vida e da sua vida. Essa é a diferença da religião e do Evangelho. Você sabia disso? Das religiões e do Evangelho. Porque as religiões são processos onde as pessoas estão buscando um caminho para encontrar Deus, estão buscando caminhar na direção de Deus. As religiões ensinam como você consegue chegar até Deus. E o Evangelho de Jesus diz para mim e para você como Deus abriu o caminho para chegar até mim e a você através de Jesus. As religiões estão tentando te mostrar caminhos, soluções, respostas, estratégias, rituais, promessas e um monte de coisas para você conseguir chegar até Deus. Mas o Evangelho de Jesus, ele narra para mim e para você nesse livro o caminho que foi aberto por Deus para que ele chegasse até mim e a você através de Jesus. Então a liberdade, ela começa com uma promessa. E que talvez o resumo dela esteja no versículo mais conhecido de toda a Bíblia. E eu não tenho dúvida que mesmo você que não conhece muito o Evangelho, que não é muito de igreja, de religião, e que nem gosta muito disso, pelo menos já ouviu falar. Eu tenho certeza que se eu começar a recitar esse texto, você é capaz de falá-lo comigo de cor. Vamos tentar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Simples assim. Simples assim. A liberdade começa com uma promessa. Deus amou você de uma tal maneira que Ele abriu o caminho. E Ele deu o Filho dele para que Ele pudesse chegar perto de você. Para que a liberdade pudesse vir até você. Para que se você acreditasse nessa promessa, você pudesse ter uma certeza. A morte não tem poder para derrotar e parar você. Você já tem a vida eterna e a liberdade em Cristo Jesus. A segunda coisa que esse texto ensina para mim e para você é que a liberdade, ela começa com uma promessa, mas ela exige caminho e preparo. Vem comigo até o capítulo 13, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, ou ligada, ou conectada. Capítulo 13. Deixa-me ler com você os versos 17 a 18. Porque depois que Deus chama Moisés, Ele liberta o povo, você conhece a história, tem toda aquela discussão com o faraó, você já deve ter lido na Bíblia, visto no cinema, ouvido a história, as pragas do Egito. Tá bom, e o povo começa o caminho. Começa a caminhada. Mas é interessante que, nesse processo, ao invés de irem pelo caminho mais curto, eles vão por um caminho mais longo. Veja o que diz o capítulo 13, versículos 17 a 18. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto ou perto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para a luta. Sabe, a jornada dessa liberdade, ela foi longa, ela foi complicada. Do Egito até Canaã, Israel, que era a terra prometida, dá mais ou menos 500 quilômetros.
Os estudiosos diferem aí no cálculo que eles fazem, mas com certeza ia levar no máximo 40 dias, 30, 40 dias, tal, parando. Mais ou menos 30, 40 dias para percorrer esses 500 quilômetros. Vamos botar 40 dias? Quem gosta de Bíblia e conhece a história, quanto tempo eles levaram para chegar lá? 40 anos. Sabe, o caminho da liberdade exige, ou a liberdade exige um caminho e exige um preparo. Por quê? O texto diz claramente, porque eles não acreditaram e eles não estavam prontos para aquilo que Deus ia fazer na vida deles. Deus diz, se eles forem pelo caminho mais curto, na primeira dificuldade, eles vão voltar para trás. Na primeira dificuldade, eles vão querer voltar para a vida que eles tinham. Na primeira dificuldade, no primeiro problema, eles não vão achar que eu sou um Deus tão poderoso, tão amoroso, que vale a pena me seguir. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, esse caminho da liberdade, no caminho da mudança de vida, que Deus quer oferecer para você, guarde e escute isso. E eu falei isso hoje pela manhã na palavra. Tem gente dizendo aí, um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, mas é o evangelho da autoajuda. Que você é o centro do coração de Deus. Que se Deus deixou você ver, sentir, olhar e tocar, Ele vai te dar. Isso é mentira? Porque o que o Evangelho diz é que no mundo nós vamos ter aflições. Deus não tem nenhum compromisso em te dar o que você quer, mas Deus tem um compromisso em te dar aquilo que você precisa. Deus não tem compromisso em fazer a sua vontade. Deus não tem compromisso em ficar te adulando. Ai, tadinho, nossa, está tão amargurado. Eu vou dar o que ele quer porque ele está mal. Ele está bad. Ele vai ficar triste, vai ficar magoado comigo. Se eu não fizer, ele vai fazer beicinho gospel. Deus não me deu. Não. Deus não me dá o que eu não quero. Quem disse que ele tem compromisso em te dar o que você quer? Quem disse que ele tem compromisso em fazer a tua vontade? Aonde está escrito na Bíblia? Mas o que a Bíblia diz é que Deus tem um compromisso em dar aquilo que você precisa. Então guarde uma coisa em nome de Jesus, às vezes a demora de Deus não é castigo não, é preparo para que você esteja pronto para receber aquilo que Ele vai te dar e você não põe a perder. Não é castigo não, é porque você talvez não está pronto, você não está maduro, você não está forte o suficiente, a sua fé não está preparada, você não está pronto e maduro para receber o que Deus vai te dar e de repente você pôr tudo a perder. Deus está te fortalecendo para te sustentar naquilo que Ele te prometeu. Caminho de liberdade, guarde isso em nome de Jesus, não tem a ver com transição. Caminho de liberdade tem a ver com transformação. Do processo de experimentar a liberdade em Deus, o mais importante para Deus não é quanto tempo você vai levar, como é que vai ser, mas é quem você vai se tornar. Deus não te leva pelo caminho mais curto. Se você quer experimentar a verdadeira liberdade em Jesus, você quer experimentar uma vida nova em Jesus, se você quer experimentar tudo que Deus tem para você em Jesus, guarde isso. Deus não te leva pelo caminho mais curto, mas pelo caminho que vai te fazer crescer. Então se doer, se for difícil, se estiver demorando, para de fazer biquinho, engole esse choro, para de reclamar e siga adiante, porque o caminho da liberdade exige, ou melhor, a liberdade exige um caminho e exige um preparo. Então se Deus ainda não fez, se o milagre não aconteceu, se a porta não abriu, se a vitória não veio completa, é porque ainda não chegou o tempo. Deus está preparando você, Deus está moldando você, Deus está transformando você, Deus está preparando as circunstâncias, e quando Ele agir, se você estiver preparado, Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Porque o texto diz que Deus os conduziu por esse caminho até eles chegarem à beira do Mar Vermelho. E o que aconteceu no Mar Vermelho? Um milagre. Você já imaginou? O povo foi criado no deserto durante cerca de 400 anos. Criado na escravidão, no Egito, durante 400 anos. Você acha que essa turma sabia nadar? Você acha que eles já tinham ido a algum parque aquático? Vocês acham que eles tinham tido aula de natação, hidroginástica? Que eles conheciam? Talvez o povo nunca tinha, no máximo era o Nilo lá, mas nunca tinham entrado. Você imagina a reação daquele povo
quando fugindo do Egito, saindo do Egito, sabendo que o faraó estava do lado de trás, o exército mais poderoso do mundo perseguindo, quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, qual foi a sensação que eles tiveram? Pavor, medo. Dizer, e agora? Não está na Bíblia assim, mas provavelmente eu ia dizer, ferrou. Danou-se. Lá em Londres, né, pessoal de Londres, lá em cima. Oxe, danou-se. E agora? Ou talvez aqueles que gostam de Chapolin Colorado, quem poderá nos defender? Mas é interessante que quando Moisés chega para Deus e diz, e agora? E aí, Deus diz assim, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Deus não fala, diz ao povo de Israel que nade, diz ao povo de Israel que construa jangada, diz ao povo de Israel que compre boinha para flutuar. Ele diz, só continua. Deus guiou aquele povo por um caminho mais longo. Porque Deus de alguma forma queria prepará-los para que quando os obstáculos chegassem, eles não desistissem, mas eles acreditassem que ao colocar o primeiro pé dentro da água, Deus ia fazer aquilo que só Ele poderia fazer, abrir o mar. Eu não sei se está demorando, eu não sei se está difícil, eu não sei se está complicado, mas guarde uma coisa em nome de Jesus, a liberdade que Deus oferece exige um caminho, exige um preparo. Se está demorando, se está difícil, se está complicado, continue. Cresça, resista, engula o choro, para de fazer beicinho, para de reclamar, porque se você perseverar, se você estiver disposto a ser transformado, se você estiver disposto a crescer, no momento certo, quando você precisar, Deus vai abrir o mar se for necessário. Mas deixa eu dizer mais, e se o mar não abrir, pastor? Ele tem poder para te fazer andar sobre as águas. Então não reclama, não desista, não murmure. Porque a verdadeira liberdade exige caminho e preparo. Mas em terceiro lugar, esse texto ensina para nós que não é fácil, não é simples assim. Pastor, mas é difícil, mas é complicado. Tem hora que dá medo, tem hora que dá vontade de jogar toalha. Esse vício que eu tenho, essa dor que eu tenho, essa mágoa que eu tenho, esse sentimento que eu tenho, esse vazio que eu tenho, tem hora que é mais forte do que eu. Guarde uma coisa, em terceiro lugar, esse texto ensina para nós que a verdadeira liberdade ela é sustentada pela presença, com P maiúsculo. No capítulo 13 mesmo aí, leia comigo por favor os versos 21 e 22. O texto diz que eles partem e continuam a caminhar, versos 21 e 22. Eles continuam a caminhar. E antes de chegar no Mar Vermelho, nesse caminho, nesse preparo, olha o que diz o verso 21 e 22. Os israelitas então partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem, guarde isso, não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. No caminho da liberdade, creia, Deus vai ser a tua provisão. A liberdade, o caminho da liberdade sempre vai ser sustentado pela presença de Deus. O povo precisava entender e nós precisamos aprender que liberdade sem a presença é apenas uma forma de escravidão. Tem gente que está procurando liberdade em religião e muda de religião A para religião B para religião C. Liberdade sem presença de Deus é apenas uma nova forma de escravidão. Se você quer trilhar a jornada da liberdade, em nome de Jesus, e andar sozinho, você vai se perder no caminho. Você pode buscar em autoajuda, você pode buscar em terapia, você pode buscar, e essas coisas, algumas coisas dessas são importantes. É importante fazer terapia. Alguns cursos de autoajuda até te botam para cima. É importante se capacitar, é importante ter, ok. Mas deixa eu dizer para você, o que vai te sustentar na jornada da verdadeira liberdade é a presença de Deus.
É a presença de Deus. Tem que fazer terapia sim, tem que tomar remédio sim, tem que ter grupo de apoio sim, tem que ter vida em comunidade aqui sim, tem que estar num pequeno grupo sim, tem que ter relacionamento sim, mas se você não tiver uma experiência pessoal com Jesus, se você não tiver uma experiência diária com Deus, isso não vai ser suficiente para te sustentar. Tem muita gente querendo a bênção de Deus, mas sem ter relacionamento com aquele que abençoa. Tem gente buscando liberdade de igreja A, igreja B, campanha A, campanha B, ministério A, ministério B, ministério C. Ei, a verdadeira liberdade, ela só é encontrada num relacionamento pessoal com o Senhor. O texto diz que o que sustentava esse povo era a presença de Deus, de dia na coluna, na nuvem, e de noite na coluna de fogo. E o que me chama a atenção nesse texto é que fosse de dia ou que fosse de noite, e é muito especial, o texto diz claramente, a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, a coluna de fogo não se afastava do povo de noite. Quando você caminha na presença, ou melhor, quando você caminha essa jornada de liberdade, buscando a presença de Deus, creia nisso, não importa se é de dia, não importa se é de noite, não importa se é na alegria, não importa se é na tristeza, não importa se é no momento de fartura, no momento de necessidade, não importa se é no momento de saúde, no momento de doença, a promessa é que a presença de Deus jamais vai se afastar de você. Tem muita gente querendo a terra prometida, mas se esquece que o maior presente é o próprio Deus caminhando com você todos os dias. O maior presente que Deus tem para você não é o milagre que você está esperando, mas o maior presente que Ele tem é a companhia dEle com você até o milagre chegar. Nos dias que você não tiver força e pensar em desistir, Deus vai estar lá para não te deixar desistir. Esse é o maior presente. No dia que os recursos acabarem e você achar que não tem mais jeito, Deus vai estar lá para te sustentar. Esse é o maior presente. No dia que você não tiver mais lágrimas para chorar, você não tiver mais esperança, todos te abandonarem, o Senhor vai estar lá, como diz o salmista, para recolher cada uma das suas lágrimas. Guarde isso em nome de Jesus. A liberdade não é um lugar. A liberdade é uma presença. A presença de Deus na sua vida todos os dias. A liberdade não está num emprego novo. A liberdade não está numa igreja nova. A liberdade não está numa empresa nova. A liberdade não está num carro novo, numa casa nova, numa viagem que você vai fazer. Tem gente que acha isso não quando a gente tiver a nossa casa própria. Quando eu passar no concurso público, quando eu ganhar mais, quando eu for promovido, quando eu casar, aleluia. Quando eu tiver os 6 filhos que eu quero. Isso não é liberdade. Bom, deixa pra lá. 6 filhos. 6 é. Recebe aí, irmão, se Deus está falando. Deus te abençoe na sua creche. Tem gente que fica achando que é liberdade. Não, quando eu for rico, quando eu for famoso, quando eu tiver 800k de seguidores. Bobagem. A verdadeira liberdade, guarde isso, não é um lugar. A verdadeira liberdade é uma presença, a presença de Deus com você aonde quer que você esteja. Mas uma quarta e última coisa, eu já estou terminando porque eu também estou cozinhando aqui. Você está sentado, está calor, imagina para mim aqui. Mas deixa eu dizer para você, porque eu creio que Deus está aqui nessa noite, Ele quer mudar a sua história nessa noite. Ele quer quebrar cadeias nessa noite, Ele quer mudar a sua perspectiva nessa noite. Ele quer te tirar esse peso que está te aprisionando, te acorrentando e te fazer sair leve nessa noite por causa da presença dEle. Guarde uma coisa, a liberdade, em quarto e último lugar, ela é uma batalha compartilhada. É uma batalha compartilhada. Se você voltar comigo, e volte por favor a página ou as telas da sua Bíblia, lá no capítulo 3, lá no primeiro texto que a gente leu, por favor. Quando Deus chama Moisés, no começo dessa história, é interessante que ele diz, eu ouvi o clamor, eu sei do sofrimento, eu estou atento, eu desci, eu me aproximei, eu estou perto, eu tenho uma promessa, eu vou estar com você, eu vou estar junto, a minha presença vai estar com vocês. Mas olha o que ele diz no verso 10, eu quero chamar a sua atenção no capítulo 3, ele diz assim, vá.
Ei Moisés, ei João, ei Maria, ei Antônia, ei Ricardo, ei Luciana, ei José. Vá, pois eu te envio. Eu te envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Sabe, Deus luta pela sua liberdade, eu creio nisso. Deus já pagou o preço para a sua liberdade em Jesus, eu creio nisso. Você crê nisso, amém? Mas guarde isso. Ele sempre te convida para você lutar junto. Ele está te chamando para você fazer a sua parte. Porque Ele liberta o coração que decide caminhar com Ele. Não adianta saber que Ele tem uma promessa. Não adianta saber que Ele vai te preparar e que Ele vai te mostrar o caminho. Não adianta saber que a presença dEle vai estar com você todos os dias, se você não tomar uma decisão de ir com Ele. Se você não tomar a decisão de entregar a sua vida a Ele, o controle da sua vida a Ele, o senhorio da sua vida a Ele. A batalha da liberdade é vencida quando você responde ao chamado e anda na direção da promessa de Deus para a sua vida. Não adianta saber que Deus te amou de uma tal maneira que Ele mandou Jesus para morrer no seu lugar e que isso vai mudar a sua história se você não fizer nada. O poder da cruz não vai alcançar a sua vida se você não escolher ser guiado pelo poder da cruz, perdoado pelo poder da cruz, transformado pelo poder da cruz, renovado pelo poder da cruz, liberto pelo poder da cruz. Deus diz para Moisés: ei, eu vou fazer isso na sua vida, através da sua vida. Você está disposto a ir? Sabe, é interessante, e depois se você quiser ler, lá no capítulo 14, verso 14, quando eles estão diante de uma dificuldade, o povo está nesse processo do deserto, ele diz assim, Êxodo capítulo 14, verso 14, eles ficam apavorados. Quando chega diante do Mar Vermelho, eles ficam apavorados, eles já tinham se preparado, Deus estava com eles, eles não sabiam, e agora o que nós vamos fazer? Aí no capítulo 14, versículo 14 do capítulo 14, Deus diz assim: ei, o Senhor vai lutar por vocês, fiquem calmos, continuem, eu creio, de verdade, porque a Bíblia diz, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, eu não sei como é que você chegou aqui, você que está no campus online, mas eu creio pelo que o Evangelho de Jesus diz, que Deus nessa noite já está trabalhando pela sua liberdade e por uma nova vida para você. A pergunta é, e você? Você está trabalhando? Você já entregou sua vida a Ele? Já deu o controle a Ele? Você está fazendo a sua parte? Deus não vai fazer aquilo que é sua responsabilidade. Deus não vai fazer aquilo que é a sua parte. Deus não vai invadir a sua vida. Porque o diabo, o ladrão, o próprio Jesus vai dizer em João 10:10, ele vem, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para arrebentar a sua vida, invadir a sua vida, arrebentar a sua história. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida. E vida em abundância, mas para quem crê. Para quem aceita o convite dele para fazer essa parceria. Deus está trabalhando pela sua liberdade. E você? Sabe, a palavra que Deus colocou no meu coração para dividir com você nessa noite fala a respeito disso. A última mensagem dessa série sobre as batalhas do discípulo é sobre liberdade. Porque para viver todas as outras coisas que foram ministradas ao seu coração no mês de outubro, se você não ouviu, elas estão lá no nosso canal, @IBGOficial no YouTube. Cada uma das batalhas, das emoções, cada uma delas, elas não podem ser vencidas se você não for livre para escolher vivê-las com o Senhor. Então a minha palavra para você nessa noite é: tem áreas da sua vida que você precisa de liberdade, que você precisa mais de Deus, que você crê que Deus tem poder para trazer libertação? Caminhe. Convide Deus para fazer parte da sua história e da sua vida. Esteja pronto. Persevere. Creia que Ele está com você. Em nome de Jesus, eu quero declarar que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu.
Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Você conhece a história? Você conhece a história que é real, já foi encenada, filmada. O povo passou por diversas adversidades. O Mar Vermelho, o Rio Jordão, as muralhas de Jericó, alegrias, tristezas e perdas. Mas o que Deus havia prometido, aqueles que acreditaram, viram a promessa se cumprir. Sabe, quando você estiver pronto para receber, Deus vai liberar você. Quando você estiver disposto a crer, Deus vai te colocar dentro da promessa que Ele tem para a sua vida. Sabe, o Egito, ele representa o passado. O deserto é o processo. Mas a terra prometida é o destino. Agora, a presença de Deus é o caminho para você chegar até lá. Guarde isso. O Egito é o teu passado. É o que você não quer mais. O deserto, a dificuldade é processo. A terra prometida que o povo buscava é onde Deus quer te levar. Mas nesse caminho, a presença de Deus é o que vai fazer a diferença. Sabe, liberdade não é só sair de um lugar e chegar no outro. Liberdade é ser transformado em alguém novo todos os dias. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, se alguém permanece em Cristo, se alguém tem a presença de Cristo, todos os dias, uma nova criatura é. As coisas velhas são passadas, você está livre. Eis que tudo se faz novo. Sabe quando é que a batalha da liberdade termina? A batalha pela sua liberdade, que talvez você está procurando em alguma área, ela termina quando você entende que o maior libertador da história não é Moisés, que Deus usou para libertar milhares de pessoas. O maior libertador é Jesus Cristo, que veio, desceu à terra, tomou a forma de um homem e sofreu exatamente tudo o que eu e você sofremos. Sentiu tudo o que eu e você sentimos, passou por tudo que nós passamos. Foi até o fim, pagou o preço. Porque o diabo disse: eles são meus, eles pecaram, eles me escolhem todos os dias, eles erram todos os dias, eles falham todos os dias. E o diabo disse: o preço da liberdade deles é o sangue. É o sangue de alguém que não seja obediente a mim, não esteja escravizado por mim. Então Jesus veio. E a Bíblia diz que como um ser humano como eu e você, Ele passou por todas as tentações, dores, medos, angústias, tristezas, sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor, sentiu alegria, foi em velório, foi em festa, foi traído, foi humilhado. Ele não pecou. Satanás não conseguiu escravizá-lo, Satanás não conseguiu dominá-lo. E no final ele foi morto como um pecador, como alguém que era escravo do pecado. Não porque a culpa fosse dele, mas para tomar o meu lugar, o seu lugar, a minha culpa e a sua culpa. E o apóstolo Paulo vai escrever isso. Ele vai dizer numa de suas cartas: na cruz, o escrito da dívida promissória foi rasgada na cara do diabo, dizendo: está pago, eles são livres. Assim como eu não fui escravizado, aqueles que creem em mim são livres para escolher viver o que Deus quer. Deixa eu dizer para você nessa noite, eu não sei como é que você chegou aqui, mas creia nisso. Assim como aconteceu com o povo no Egito, nessa noite, Deus vê você, Deus ouve você, Deus já veio até você através de Jesus, mas essa noite Ele está esperando você fazer uma escolha. Assim como Ele disse para Moisés, Ele está dizendo para você: ei, pode ir. Pode ir debaixo das minhas ordens, da minha vontade, do meu querer. Eu vou te enviar. E a liberdade vai chegar. Eu vou te enviar, eu vou te usar, eu vou acompanhar com você o tempo que for. E no tempo certo a minha promessa vai se cumprir. Sabe, hoje Deus está te chamando para andar na direção da liberdade que Cristo conquistou na cruz. Então, em nome de Jesus, não pare no meio da jornada. Caminhe, esteja pronto. E Deus vai fazer.
Quero convidar você a se colocar de pé, só para parecer que a gente está acabando. Mas eu queria que você rapidamente fechasse os seus olhos. As nossas crianças já estão aí. Mas eu não quero terminar esse momento e essa parte da nossa celebração, e nós estamos absolutamente dentro do horário, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu não queria que você saísse daqui nessa noite oprimido, angustiado ou escravizado por dores, emoções, vícios, religiosidade. Mas que você saísse daqui nessa noite como essas pessoas que estiveram aqui, dizendo: nós escolhemos Jesus, Ele nos deu a liberdade de escolher por Ele, nós somos livres. Temos dores, temos lutas, temos dificuldades, todos eles e elas têm, aqueles que vão ser recebidos daqui a pouco também. Mas em Jesus eles entenderam que eles são livres para adorar a Deus, para servir a Deus, para obedecer a Deus. E são livres inclusive para que quando errarem, eles possam voltar e reconhecer e dizer: Deus, me perdoe. São livres para reconhecer que são falhos, que têm medo, que têm dores, mas que não abrem mão de caminhar a liberdade para a qual Cristo lhes libertou. São livres para escolher servir a Deus, não porque são obrigados, não porque têm medo de ir para o inferno, mas porque receberam a liberdade de adorar a Deus, de amar a Deus, de servir a Deus, de dar sua vida, de dar seus bens, de dar seus talentos, não porque são obrigados, mas porque na liberdade que receberam, eles entenderam que não há nada melhor. Não há nada melhor. Eu não sei como é que você está aqui nessa noite, mas eu quero terminar essa palavra antes da gente cantar essa oração que diz: eu sou livre para te adorar, sou livre para te exaltar, sou livre, sou livre. É algo que está oprimindo o teu coração, angustiando o teu coração, talvez um vício, uma mágoa, uma dor, a religiosidade, uma culpa. Para a liberdade, a Bíblia diz isso é um texto para a liberdade, Cristo nos libertou. Nessa noite, Deus me mandou te lembrar dessa promessa. Ele tem uma promessa de liberdade para você. Tem um caminho, tem um preparo, mas Ele promete que a presença dEle de dia e de noite vai estar do seu lado. Aqui é só se você está pronto a fazer uma parceria com Ele, escolher servir e viver com Ele e para Ele todos os dias da sua vida. Se nessa noite você quer experimentar essa liberdade, eu quero orar por você. Se há algo na sua vida que está te oprimindo, te angustiando, e você crê que essa liberdade não começa quando o milagre acontecer, mas é quando a sua fé se levanta e declara: em Jesus eu sou livre, eu creio e eu recebo Jesus como Senhor, como Salvador. Eu recebo a liberdade, eu recebo Jesus como aquele que pode libertar a minha vida. Levanta a sua mão bem alta, eu quero orar por você nessa noite. Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. Levanta a sua mão bem alta só para eu poder ver, eu não vou te chamar para vir na frente, só quero orar por você. Jesus te abençoe. Eu não estou perguntando qual é a sua religião, você quer vir para a igreja. Ei, Jesus te abençoe. A minha pergunta é: você quer Jesus? Você quer experimentar a liberdade que Jesus pode te oferecer? A batalha da liberdade, ela não é um lugar de chegada, ela é um caminho com a presença de Deus. Mas ela começa quando você crê na promessa que Deus te amou de uma tal maneira que Ele não quer que você vá até Ele, que Ele quer que você acredite que Ele já veio até você em Jesus. Ele está aqui para caminhar com você, te ajudar, te sustentar, te perdoar, te renovar, enxugar suas lágrimas. E que a partir de hoje você é livre para viver a vida que Ele veio te oferecer. Você quer fazer isso? Alguém mais? Levanta sua mão, eu vou orar. Se você não levantou sua mão, levanta bem alto ainda, só para que eu possa ver. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe, Jesus te abençoe lá em cima. Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. Talvez você hoje quer tomar a decisão de publicamente testemunhar dessa liberdade através do batismo. E batismo não muda a vida de ninguém. Batismo é só um testemunho daquilo que já aconteceu no coração. Esse ritual aqui não mudou a vida dessas 5 pessoas. Eles só vieram aqui publicamente testemunhar de algo que aconteceu quando eles receberam a liberdade que Jesus ofereceu para eles. Talvez hoje você quer tomar a decisão de dizer: eu quero me batizar. Eu sou de Jesus, minha vida é de Jesus, e eu quero publicamente obedecer a Jesus e testemunhar que eu sou livre. Jesus me deu liberdade, eu quero viver para Ele, eu quero servi-lo, eu quero amá-lo. Eu creio que Ele pode perdoar os meus pecados, deixar o Egito para trás. Nós vamos ter batismos em dezembro de novo, e domingo a gente começa um grupo de preparação para batismo. E talvez você queira dizer: eu quero me batizar, eu quero me preparar, eu quero publicamente dizer eu sou livre, Jesus me fez livre.
Você quer fazer isso nessa noite? Levanta sua mão bem alta. Eu quero orar por você também. Se você quer publicamente começar a se preparar para o seu batismo, em nome de Jesus, se você não fez isso, levanta sua mão bem alta, em nome de Jesus, para eu orar por você. Jesus te abençoe. Alguém mais? Se você quer publicamente testemunhar da sua fé em Jesus, Jesus te abençoe. Vamos orar? Eu quero orar com você. Nós vamos cantar essa canção. Mas eu queria que você nessa noite não saísse daqui sem a certeza de que Jesus já veio até você. Ele já está aqui. E a pergunta é, o convite dele é: vá. Eu vou fazer aquilo que eu te prometi. Se você acreditar, se você confiar e se você viver. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o teu nome, porque o mundo ele jaz no maligno, está morto, escravizado. Mas bendito seja o teu nome, porque em Jesus nós somos livres e recebemos vida e vida abundante para viver nesse mundo. O Senhor sabe daquilo que nos aprisiona, que nos angustia, que nos entristece. Mas essa noite nós queremos declarar nossa fé incondicional no Senhor. Nós queremos declarar aqui no mundo espiritual que nós cremos em cada uma das tuas promessas, da tua palavra para nós. Nós queremos declarar que no caminho, não importa quanto tempo demorar, nós não iremos desistir. Porque sabemos que nesse processo o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos fazendo crescer. Ah, Deus, nós queremos declarar nessa noite que nesse caminho nós não temos dúvida de que a tua presença estará conosco todos os dias. Não nos deixe perder a perspectiva da tua presença. E Deus, nessa noite eu quero apresentar ao Senhor aqueles e aquelas que publicamente declararam que querem essa caminhada partilhada contigo, que publicamente reconheceram e convidaram Jesus para ser o Senhor e Salvador de suas vidas. Aqueles e aquelas que publicamente estão dizendo: eu quero Jesus, eu creio em Jesus, eu quero o amor de Deus na minha vida através de Jesus, eu quero viver essa liberdade de Deus. Marca o nome deles no livro da vida, de onde jamais sairão. Segundo a decisão que tomaram, marca o coração deles com o teu Espírito Santo. A Deus, e guarda a mente e o coração deles, como diz a tua palavra, com a paz do Senhor que está acima de todo entendimento e circunstância. Que toda cadeia, que toda angústia, que toda amargura, que todo vício, que tudo que de alguma forma aprisiona mental, física, emocional e espiritualmente, quebrado seja agora pelo nome de Jesus. Eu quero declarar aqui no mundo espiritual que eles e elas são livres. Livres. Livres para escolher servir ao Senhor. A religiosidade, o vício, o medo, a angústia, a culpa, a dor, a acusação, colocadas por terra estão em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. O teu Espírito está aqui nessa noite. Então recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa canção nessa noite, dizendo: o Senhor é santo, o Senhor é digno. Nós somos livres, livres, livres para te adorar, para te bendizer e para te exaltar. Ao Senhor seja honra, glória e louvor em nome de Jesus. Se você crê nisso, diz amém.